Ai, Conrado, estão me chamando de fascista. Ai, Conrado, o Bolsonaro é fascista. Ai, Conrado, o que é o fascismo? Bom, hoje eu vim responder aqui, tá? De maneira mais clara possível e mais didática, de modo que tu possa tirar tuas próprias conclusões. O que eu acabo vendo nessas eleições, cara, é que as pessoas têm uma grande confusão conceitual, entendeu? Algumas ideias não são claras pra eles, ou por desconhecimento, ou porque estão confusos mesmo, são coisas, bem dizer, confusas, entendeu? Vou tentar esclarecê-las aqui ponto por ponto. A primeira ideia que a gente tem que discutir aqui, antes de tratar do fascismo propriamente dito, são esses espectros das ações sociais, o espectro dos relacionamentos entre os indivíduos e o espectro do relacionamento dos indivíduos com o Estado. E é isso que nós vamos fazer agora. E dentre esses espectros, existem dois que são os mais importantes. Um deles é o espectro político e o outro é o espectro econômico. No espectro político, a gente tem duas vertentes, a direita e a esquerda. E antes que eu comece a falar aqui, cara, eu quero que tenha claro que essa discussão de direita e esquerda não tem nada a ver com bem contra o mal, do certo contra o errado, do Grêmio contra o Inter, não é uma coisa dual desse jeito. Eu quero que tu enxergue diferentes visões de mundo. Portanto, nesse espectro político, as visões de mundo se dividem em quem quer ampliação dos direitos individuais, e isso é ser de direita, e quem quer ampliação e proteção dos direitos sociais, e isso é ser de esquerda. E isso está intimamente ligado à relação com o Estado. A relação do Estado com o indivíduo não é equânime, não é pária, não é igual. É uma relação de mando e obediência. O Estado, através do seu ordenamento jurídico, diz para ti tudo que tu não pode fazer. Tu é livre para fazer tudo que tu não é proibido para fazer. Simples assim. Ou seja, quem coaduna com a direita percebe que é necessário ter um Estado menor para que o indivíduo possa fazer cada vez mais o que ele queira e que o Estado não lhe proíba de fazer algumas coisas. Quanto menos o Estado lhe proibir, mais ele pode fazer, mais ele pode desenvolver. Já quem pensa para a esquerda nos direitos sociais quer um Estado cada vez maior, de modo que ele obrigue a maior parte das pessoas a agirem da mesma forma em benefício da coletividade. Isso é ser de esquerda. E essa é a grande luta que a gente tem. A grande maioria das pessoas estão aqui nesse centro, ó. Elas defendem algumas liberdades individuais, mas também querem alguns direitos sociais. Isso é bonito, isso é bom, isso é justo para a sociedade, esse caminho do meio. O problema é que a gente tem extremos dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. E quais são esses extremos? A direita quer o que a gente chama de Estado mínimo, um Estado que não intervenha na vida do cidadão e se preocupe exatamente com dar segurança e dar administração da justiça. O resto não tem nada com ele. Saúde entre privados, educação entre relações trabalhistas entre privados, relações comerciais entre privados. Já a extrema esquerda quer um Estado total, o Estado que coordene todos os âmbitos da vida da sociedade. O que eu devo estudar e como eu devo estudar, no que eu devo trabalhar e como eu devo trabalhar, quais setores eu tenho que colocar minha força de trabalho. Ele tira a minha escolha individual, entendeu? Essas são as duas visões extremas. Na extrema direita, lá nesse Estado mínimo, a gente tem os anarquistas e os libertários. Aqueles que querem Estado nenhum, relação nenhuma do Estado com o indivíduo. Acabar com essa relação. Na extrema esquerda, a gente tem os Estados totalitários, os Estados totais, que mandarão em tudo sobre os indivíduos. Então, lá, na extrema esquerda, onde a gente tem o Estado total, a gente teve no século XX 3 grandes exemplos de Estados totalitários. São eles: socialismo, nazismo e fascismo. E esses estados totalitários, o nazismo, o fascismo e o socialismo, têm muitas similaridades entre eles e pouca variação do aspecto, isso aí do aspecto político. No aspecto econômico tem algumas diferenças que eu vou falar no segundo momento. Mas vamos tratar agora do aspecto político. O nazismo, o fascismo e o socialismo querem submeter a sociedade ao Estado, não só economicamente, mas também em todas as demais esferas. É o Estado que vai dizer para ti como tu deve pensar e o que tu deve fazer. Quem se coloca contra esse Estado totalitário vai para campo de concentração, vai para gulag, executado em praça pública, cortam a cabeça, tem prisão perpétua no meio da Sibéria. Isso é o que acontece com quem se opõe a esse Estado total. Nisso, todos eles são muito parecidos. Tanto que o nome fascismo, é fascismo em italiano, né? Significa feixes e o machado. Que era como lá na Roma Antiga o Estado punia quem estava fora, dando chibatadas ou cortando a cabeça com o machado. Tanto que o fascismo tem um lema que serve muito bem para todos esses estados totalitários, que é: só existe o Estado e não existe nada fora no Estado. E aí tu vai ver que o socialismo e o fascismo têm muita coisa em comum. Ambos enxergam essa luta de classe, do rico contra o pobre, o trabalhador contra o patrão. A única diferença do socialismo para o fascismo é que o socialismo enxergava ampliação por outras fronteiras, por os outros países, e o fascismo enxergava isso no Estado nacional.
Tanto que o fascismo na Alemanha era chamado de nazismo, né? Que era o nacional-socialismo, né? Tu não sabia disso. É por isso que o nome é nazismo, cara. Tá? Então o fascismo na Alemanha era o nazismo. Mas o socialismo na Alemanha também era o nazismo. Eles tinham algumas diferenças do ponto de vista econômico, que eu vou falar adiante. Mas tudo isso, esse estado totalitário, permeou nessas três correntes: fascismo, nazismo e socialismo. A única e grande diferença do socialismo pro fascismo e pro nazismo está no espectro econômico, e é sobre isso que eu vou falar agora, e eu quero que tu preste atenção. No espectro econômico, a gente também tem duas vertentes, tá? Uma delas é economia de mercado, que nós convencionamos chamar de capitalismo, e a outra é economia planificada, que nós convencionamos chamar de socialismo, porque só ocorreram nos países que tinham o Estado socialista, entendeu? Nos outros não ocorreu. A economia planificada só aconteceu nos países socialistas. No resto do mundo, sendo totalitários ou libertários, não aconteceu, era o capitalismo. E aí que tá a diferença do socialismo pro fascismo e o nazismo. Antes de falar dessa coisa do fascismo e do socialismo lá, eu quero lembrar para vocês que a gente vive aqui no meio, a nossa economia está aqui no meio, não está nos extremos. A gente tem uma economia de mercado com algumas regulações do Estado, mas existem extremos. O extremo da economia de mercado é o que a gente chama de anarcocapitalismo. São relações comerciais sem ingerência alguma do Estado, ele não vai se meter em nada. E lá do outro lado, o extremo dessa regulação do Estado na economia é o que a gente chama de economia planificada ou socialista. Lá no socialismo, quem vai dizer com que tu vai trabalhar, o que tu vai produzir, vai ser um planejamento total estatal, tu entende? E o que passa a acontecer lá é que esse Estado não é bem gerido, e por não ser bem gerido não gera riqueza. Por não gerar riqueza, esses países socialistas, eles acabam drenando o capital inicial. Foi assim, olha só, a Venezuela era um país rico. Chegou o socialismo, ele drenou o capital inicial até acabar o dinheiro. Olha, Cuba era um país rico. Ele foi drenado o capital inicial até acabar o dinheiro. Assim aconteceu com a União. Assim aconteceu na União Soviética. Como o socialismo não produz riqueza, ele começa a consumir esse capital inicial, começa a decrescer até chegar no zero, chegar na fome total. Alguns países totalitários enxergaram que o socialismo, que a economia planificada não era a saída, escolheram algum desses estados totalitários escolheram o capitalismo. E a gente vem pro fascismo e o nazismo, que pegaram o capitalismo e submeteram ao Estado, entendeu? Não ficaram se metendo no mercado, na economia de mercado, mas falaram, ó, agora vocês vão produzir tanque, agora vocês vão produzir capacete, agora vocês vão produzir armas. Deixaram os players do mercado jogarem entre si com suas próprias regulações, entendeu? E aí, qual é o exemplo atual que tu tem disso? Que a gente foi visitar lá, é muito legal. Os caras têm o olhinho puxado e a bandeira vermelha com estrelinhas. A China, né, cara? A China era uma economia planificada, socialista. E eles chegaram nesse grau de fome tão grande, morrendo tanta gente, que eles tiveram que abrir as portas para o mercado para que entrasse o dinheiro do capital. E aí eles não morressem de fome. Ou seja, a China hoje está regulando o capitalismo dentro do seu plano de governo estatal. Isso é a realidade. A gente ainda não tem um nome para isso no mundo, entendeu? Todo mundo está estudando esse fenômeno China até hoje. De uma forma ou de outra, tu quer queira, não goste, o que a gente consegue ver dessa história mundial é que o capitalismo, a economia de mercado, salvou tanto a direita quanto a esquerda. Vocês prestaram atenção nisso? Quem não se submeteu à economia de mercado morreu. Acontece com a Venezuela, com a economia socialista, que aconteceu com Cuba, economia socialista, com a Coreia do Norte, com a economia socialista, com a União Soviética, economia socialista, e com o Brasil. É por isso que a gente está nessa crise. Por causa disso, cara, dentro do socialismo, acabou o dinheiro do capital inicial, acabou o socialismo. Coloca o Brasil nessa lista aí, porque o que a esquerda moderna quer? A esquerda moderna quer a expansão do Estado sobre a atividade privada, entendeu? Que é a regulação das relações comerciais, que é cada vez mais burocracia das relações de trabalho, não facilita crédito. Então, cara, pra finalizar aqui, ó, quando a gente fala de fascismo, a gente tá falando dessa extrema esquerda, dessa ideologia que quer o Estado total, o Estado totalitário, que não quer uma atividade privada, entendeu? Pra controlar não só a economia, mas como as relações da sociedade. A extrema esquerda quer esse Estado total, cara. Esse Estado que vai dizer pra ti o que tu tem que fazer, como é que tu tem que pensar, entendeu? E que vai punir quem se opõe contra ele. O que vocês acharam daquelas cartilhas de ontem? Não é exatamente isso que eu tô falando? Isso é o fascismo, cara. Isso é o nazismo. Isso é o socialismo. E o que a esquerda sabe fazer melhor, além de manipular as pessoas e se fazer de salame, é apontar pros outros aquilo que eles são, entendeu? Te chamam de fascista, quando na realidade eles são os fascistas. Impressionante. Impressionante. Eu espero que nessa conversa aqui eu tenha desfragmentado alguns aspectos da realidade, deixado eles mais claros para ti e que alguns conceitos fiquem também mais transparentes, para que tu possa julgar e tomar escolhas que tu decida melhor para ti, para a tua vida e para o teu futuro.
Se tu gostou dessa explicação aqui, cara, eu peço que tu comparta com os teus amigos, tá? Eu vou fazer aqui um destaque ali escrito fascismo, passa isso pros teus amigos, para todo mundo ver, todo mundo se esclarecer. Qualquer dúvida, pergunta aqui que eu tento responder no máximo das vezes. Ah, eu acabei de ver, cara, que a gente bateu 20